Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área nesse vídeo para falar de Grêmio, motivos para comemorar. E uma história que não é bem assim. Mas antes, KTO, chega lá, te cadastra, usa o cupom Daniel, 20% de bônus, tá aqui bem explicadinho no valor do teu primeiro depósito para brincar, se divertir com responsabilidade. E lembrando que é um site para maiores de 18 anos. Gente, motivos sim para comemorar. Motivos sim para comemorar. A negociação de Bitelo. E por que motivos para comemorar? Primeiro, porque o Grêmio precisava vender um jogador, era uma obrigação diante do cenário financeiro que o Grêmio está vivendo. Houve até uma certa frustração, não dá para dizer que não, porque se cogitava que vários jogadores recebessem propostas, mas a coisa não ocorreu da forma que a direção do Grêmio projetava. Mas mesmo assim, a negociação do Bitelo ela é comemorada porque, primeiro, a idade do Bitelo praticamente estourou em termos de limite de contratação na Europa. Não que haja algo que determine isso, mas no máximo 23 anos são aqueles jogadores que o mercado europeu busca contratar. Outro ponto, entende-se que Bitelo bateu no teto. Bateu no teto o Bitelo. Não que ele seja esse Bitelo que jogou mal, mas o Bitelo de bons momentos poderia igual não trazer uma oferta maior ao jogador, mesmo que o Grêmio tivesse projetado uma venda com um valor bem superior à que está ocorrendo para o Dínamo de Moscou. E até mesmo o temor de não surgir propostas pelo Bitelo no final da temporada. Por isso são fatores que de certa forma a gente pode até usar esse termo, foram comemorados ou deram esse sentimento de alívio à direção do Grêmio, o fechamento desta negociação do Bitelo com o Dínamo Moscou. Gente, vamos lá porque tem uma história que não é bem assim. Me surgiu a informação, eu confesso que eu não vou acreditar porque eu não sei quem divulgou primeiro. Então, se alguém sabe, deixa o comentário aqui embaixo sobre o Iturbe talvez voltar para um outro futebol em que ele tenha atuado, deixar o Grêmio, porque ele estaria descontente. E aí, claro, o staff e a assessoria do jogador fez questão de dizer que não há nenhum tipo de descontentamento do atleta em relação à situação que ele se encontra no Grêmio. Pois bem, esse jogador, segundo informações, foi um nome que agradou o então vice-presidente de futebol, Paulo Calef. Ele foi oferecido ao Grêmio e aí se fez a negociação. O contrato dele, num primeiro momento, até o final desta temporada, aí, com algumas implicações que prorrogariam, enfim, o vínculo dele com o Grêmio. Mas o importante dizer é o seguinte: houve sim uma possibilidade de saída deste jogador. Isso sim, eu recebi que o Iturbe poderia ter saído do Grêmio até mesmo num acordo com a direção e uma rescisão de contrato. Mas isso não foi possível em virtude das questões de janela. Enfim, a gente sabe como é que isso funciona, dependeria muito do mercado e aí se teria pouco tempo para negociar e até mesmo o jogador sairia prejudicado, porque ao se desvincular agora do Grêmio, se restringiria, ele ficaria sem contrato, é verdade, mas se restringiria as alternativas. E aí não queria também se prejudicar o atleta. Mas o fato é que, sim, o Iturbe poderia ter saído do Grêmio, porque é um jogador que eu até fiz um vídeo falando sobre isso ontem. Vejam só, eu gravei o vídeo depois de receber a informação, porque a avaliação interna, isso eu divulguei aqui no canal, é de que tecnicamente até agora o Iturbe não chamou atenção, não impressionou o técnico Renato e por isso esse jogador não recebe oportunidades. Ele até jogou poucos minutos, mas não o suficiente para que também pudesse, isso a gente tem que considerar,
fazer uma avaliação positiva em relação ao seu rendimento. Mas a gente tem que confiar também na própria avaliação interna, daquele trabalho diário, e aí, claro, né, como tem muito treinamento fechado, o Renato é que conhece mais do que propriamente a gente, que, eu digo a gente, os colegas que quando tem possibilidade de acompanharem os treinamentos, acompanham, né, mas não diariamente, porque, como disse, acaba às vezes se optando por um treinamento fechado, a fim de organizar o time, testar novas alternativas, enfim, e mesmo com o vazamento de algumas informações, o Iturbe não apareceu bem cotado para uma possibilidade de ser utilizado até por um tempo maior dentro do time do Grêmio. Tá certo? Valeu você que chegou até aqui, dá o like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aqui embaixo e fui!